para a obra da salvação. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação é só através de Jesus. Não existe outro caminho se não for Jesus. Assim como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus falando, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. O caminho é Cristo. Jesus que é a salvação. Não existe outro que possa conduzir o homem a Deus. Mas como eu falei, o Deus de amor, mas também o Deus de justiça. Deus, ele prova o seu amor entregando o seu próprio Filho ao mundo. Mas também Deus, ele não larga a justiça dele por nada. Se o homem não reconhecer o seu delito, se o homem não reconhecer que precisa de um Senhor e um Salvador, o pecado vai levar ele a uma perdição. A uma perdição. Assim como o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o homem entregar sua vida a Jesus, ele vai receber o dom gratuito de Deus, que é a vida com Cristo e a vida eterna. Mas Deus é o Deus de justiça, é o Deus de amor. Nós vemos pela palavra de Deus que quando estava ali Adão e Eva no jardim do Éden, no capítulo 3, no versículo 22 e o versículo 23, a palavra de Deus nos diz que: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Versículo 23 nos diz a palavra do Senhor: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e de que foram tomada. Deus colocou Adão e Eva naquele jardim, para ele cuidar daquele jardim. Mas Deus também falou para ele que ele não poderia nem tocar e nem comer. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus sempre ele vinha assim no virador do dia para falar com Adão e Eva. Deus não mudou seu procedimento, porque Deus permanece o mesmo Deus. Assim como Deus se apresentava daquela maneira para Adão e Eva, e eles ouviam a voz de Deus, ele entendia que era Deus dentro do jardim. E quando Deus falou, eles se esconderam de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse: ó, o homem agora conhece o bem e o mal. Para que Adão não tocasse na árvore da vida, Deus o expulsou ele do jardim, tirou ele do jardim. A Bíblia diz que Deus colocou ali os querubim para proteger o jardim. Aí mostra a justiça de Deus. O amor de Deus permaneceu o mesmo. Deus nunca mudou e nunca mudará. Mas se o homem não reconhecer que precisa de um Salvador, a justiça de Deus vai lhe alcançar. E a palavra de Deus nos diz que Deus também julgou aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou um anjo ir ao encontro de Ló e deu a mensagem e disse: olha, escapa com a tua vida, sai e não olha para trás. E de repente eles saíram ali, mas Deus de repente julgou aquela cidade tão pecaminosa, tão pecaminosa. E a Bíblia nos diz que no capítulo 19, no livro de Gênesis, versículo 24 e o versículo 25, a palavra de Deus nos diz: então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam na terra. Por isso que Deus, ele não larga a sua justiça. Alguém diz assim: onde Deus me colocar está bem. Não é bem assim. O ser humano, ele tem que reconhecer que precisa de Jesus, aceitar Jesus como Salvador e se livrar da ira futura. Que é isso? Sim, existe uma ira futura de Deus.
Deus é amor, sim. A maior prova do amor de Deus foi Ele dando o seu próprio Filho para vir ao mundo, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, que eu já li, dizendo que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. Por isso, que nesta tarde, saiba, meu ouvinte, meu amigo, você precisa de Jesus. Reconheça a Cristo enquanto é tempo, porque o amanhã, só quem sabe é Deus. Só quem pertence ao amanhã é Deus. Mas quer ter vida, vem para Jesus enquanto é tempo. Se você diz, como é que pode isso? A ira de Deus existe sim. Não é o Deus de amor, mas é o Deus de justiça. Aqui está escrito em Romanos capítulo 2. Escuta a palavra de Deus, mais uma vez, que diz assim: e bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesoura para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Versículo 16 de Romanos, capítulo 2, versículo 16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Assim disse Paulo, e está escrito aqui em Romanos. Por isso que Deus é um Deus justo. Ele julga retamente, mas Deus, através de Jesus, vê livrar o ser humano da ira futura. Mas ninguém é forçado a seguir a Jesus. Ninguém. O homem, ele tem uma escolha. Ou ele aceita Jesus para ter paz e viver no lugar de delícia, que é o lugar chamado céu, ou o homem vai passar a eternidade sem Deus, sem Cristo. E aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor: assim como por uma só ofensa veio sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Assim como veio o juízo, mas também veio a graça através de Cristo Jesus. Assim como Nicodemo precisava reconhecer que precisava de Jesus, do novo nascimento. Mesmo jeito é a sua vida. Você que estiver afastado, volta enquanto é tempo. Porque Deus, Ele está te dando uma oportunidade. E este programa aqui, Semente da Fé, está sendo cada domingo sendo proclamado para dizer para você: você precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador. E que Deus, assim, vos abençoe. Eu quero aqui agradecer ao evangelista Edmilson, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a todos que estão assim cooperando neste trabalho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos braços do Pai eu vou repousar. Graças a Deus, irmão, pela boa palavra. Quero agradecer o meu nobre, meu irmão, amigo, companheiro na luta e no reino. E que Deus continue abençoando o seu ministério. Vamos agora ouvir o apoio cultural.